Você já percebeu que as pessoas estão cada vez mais burro? Um estudo mostra que pela primeira vez os filhos estão com um QI menor do que os dos pais. Nossa atenção está menor do que a de um peixinho dourado. Geração viciada em vídeos curtos e stories, sites de fofocas, pornografia nem se fala. Mas se você está nesse vídeo, tenho certeza que não faz parte dessa massa, que não consegue prestar atenção em algo por mais de 30 segundos. Viciado em dopamina. Você já se perguntou por que somos obrigados a se matricular na escola? Por que não podemos aprender em casa, com professores de nossa preferência? Se o Brasil forma, em sua grande maioria, analfabetos funcionais, que sabem ler, mas não entendem porcaria nenhuma do que acabaram de ler, por que não podemos aprender fora da escola? Será que esse é o real objetivo do Estado hoje? Obviamente. Formar militantes burros que simplesmente repetem o que o Estado diz ser a verdade? Ok. Hoje vou te contar a história não contada, a verdadeira história da educação brasileira. Por que será que nossa educação falhou? Por que estamos atrasados e com os menores índices de educação global? De quem é a culpa? E o quanto a internet e as redes sociais têm culpa nisso? Vamos descobrir juntos as respostas para essas perguntas. Então, se você está fora dessa categoria e está pronto, fique comigo até o final desse vídeo. 4 em cada 10 estudantes brasileiros não tinham conhecimentos básicos em matemática, nem em ciências e nem em leitura. A educação básica no Brasil está estagnada há quase uma década. Carol, a violência nas escolas também está demais. O grupo usa um tubo de caneta e pó branco para simular o consumo de drogas. Tem mulher que tá lutando, que cavalo tá chamando. Estudantes se agrediram dentro da sala de aula. Uma adolescente de uniforme dança funk dentro da sala de aula. Na educação antiga, as preocupações morais impulsionaram os filósofos gregos a aprimorar o uso da razão. A educação era limitada e apenas acessível à elite, que procurava mentores para moldar o caráter de seus estudantes. Isso era feito através do ensino de virtudes e da incessante procura pela verdade. Com a revelação a Abraão, a ideia de transcendência passou a fazer parte do conhecimento comum das pessoas. A fé em Deus se tornou um elemento crucial na dedicação à vida intelectual. Gradualmente surgiram as universidades, onde os estudantes procuravam os mais renomados professores da Europa e aprender sobre filosofia, teologia, direito e medicina. Neste período, a comunidade internacional de acadêmicos foi estabelecida. Foi quando a filosofia grega e a tradição religiosa se uniram, dando origem ao conceito de artes liberais. A educação técnica era a responsabilidade das guildas, que instruíam os trabalhadores em suas respectivas profissões. Esse tipo de ensino chegou ao Brasil no século XVI. Logo após a descoberta do Brasil, foi fundado o Pátio do Colégio, a primeira escola do país. Foi somente após a Reforma Protestante que o sistema de ensino se fortaleceu, rompendo com a disseminação de ideias da Igreja Católica. A partir de então, o ensino também começou a ser utilizado pelos estados como meio de difusão de ideias. Foi nessa época que a educação obrigatória foi introduzida. Leis foram criadas exigindo que as crianças frequentassem instituições de ensino estabelecidas pelo governo, com penalidades de prisão em caso de não cumprimento. Sob a orientação de José Bonifácio e Leopoldina Habsburgo, acerca dos riscos do iluminismo francês, Dom Pedro proclama a independência do Brasil. A Revolução Industrial convoca os trabalhadores para as fábricas modernas, gerando duas novas demandas significativas: a necessidade de mão de obra qualificada e um local para cuidar das crianças durante o horário de trabalho. A educação obrigatória se expande para atender a um número crescente de indivíduos com o objetivo de transformá-los em trabalhadores. A educação começou a se transformar em ensino, onde a busca pela verdade foi substituída pelo objetivo de beneficiar a produção econômica. Diante dessas mudanças, os educadores desenvolveram a nova pedagogia, fundamentada na filosofia pragmática. Essa filosofia defendia a impossibilidade de conhecer a verdade absoluta. Portanto, a verdade deveria ser adaptada aos objetivos individuais. A partir desse ponto, o papel do professor mudou.
educacional, ele passou a ser visto como um facilitador, responsável por aplicar métodos que desenvolvessem cidadãos aptos para a vida democrática e para o trabalho remunerado. O pragmatismo foi trazido para o Brasil por Anísio Teixeira e os seguidores da Escola Nova, que competiam com as correntes católicas e comunistas pelo controle da educação brasileira. A luta pela qualidade da educação. Porque esse país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação. A partir dos conceitos disseminados pela filosofia de Hegel, surgiram cada vez mais teorias sobre o papel do Estado e das relações sociais. No século XX, essas ideologias revolucionárias competiram pelo controle do mapa mundial, vendo o sistema educacional como uma ferramenta de luta política. Durante a Revolução Cultural Chinesa, a escola assumiu o papel central no combate ideológico. A pedagogia crítica tinha como objetivo formar alunos como agentes de transformação da sociedade. O professor era visto como um libertador, que removeria a influência burguesa das crianças. Essa perspectiva ganhou visibilidade global através dos professores na França, iniciados nos eventos de maio de 68. Paulo Freire é uma figura proeminente na disseminação da ligação entre a revolução cultural e a pedagogia no Brasil, estabelecendo esses fundamentos em sua obra mais importante, A Pedagogia do Oprimido. O que observamos hoje no Brasil é a fusão entre a educação crítica, revolucionária e o ensino pragmático, voltado para o trabalho. A primeira visão vê o homem como um agente transformador da sociedade, enquanto a segunda se concentra em formar trabalhadores para o mercado. Isso resulta em uma busca por uma vida escolar, onde os professores aspiram uma consciência revolucionária, enquanto os alunos buscam principalmente quando conseguir um emprego. Infelizmente, a educação brasileira tem sido classificada nas últimas posições em comparação com outros países ao redor do mundo. Vou apresentar a você uma série de dados e estatísticas que evidenciam que estamos em uma nação com uma das maiores taxas de analfabetismo funcional do planeta. Alguns estudiosos foram além e categorizaram essa situação como uma geração perdida. No Brasil, a responsabilidade pela administração da educação recai sobre o governo, que atua por meio dos estados e municípios. Tanto a educação pública quanto a privada são reguladas pelo Ministério da Educação, também conhecido como MEC. Portanto, é função do MEC definir os princípios que orientam a estrutura de programas educacionais, bem como gerir todos os aspectos financeiros relacionados. De acordo com a legislação, para prevenir o abandono intelectual, uma criança deve ser matriculada na pré-escola aos 4 anos de idade. Aos 6, ela deve iniciar o ensino fundamental e, idealmente, aos 15 anos, deve estar ingressando no ensino médio. Tudo organizado para que você e seu filho tenham uma educação linda e de qualidade. E depois de quase 20 anos na escola, você esteja preparado para entrar na vida adulta e trabalhar. Oh my God! Okay, it's happening. Vamos imaginar um cenário alternativo, onde o Estado brasileiro tem um papel mínimo na regulação da educação. Nesse cenário, não há Ministério da Educação, não há grandes investimentos e a partir de agora a educação é minimamente regulada pelo Estado. Esse cenário hipotético e provavelmente que crianças de famílias com menos recursos enfrentariam grandes obstáculos para obter uma educação de qualidade, o número de analfabetos funcionais poderia aumentar significativamente e o Brasil poderia ter um desempenho ruim e avaliações internacionais. Conflitos ideológicos poderiam se tornar comuns nas escolas e a produção acadêmica e científica do país poderia perder relevância no cenário global. A falta de profissionais qualificados poderia se tornar um problema e as escolas poderiam não ser responsabilizadas por seus serviços inadequados. Além disso, substâncias ilícitas poderiam ser comercializadas dentro das escolas. Professores poderiam ser desrespeitados e até agredidos pelos alunos. Em resumo, a educação estaria em estado de abandono. Porém, temos o MEC para salvar nossa educação. São MEC salvando nossas crianças. Agora, deixa eu te mostrar alguns números. Um artigo publicado pelo jornal Estado de Minas, em março de 2022, revelou um dado alarmante. O indicador de analfabetismo funcional, o INAF, aponta que 38% dos estudantes universitários no Brasil são considerados analfabetos funcionais.
Isso indica que, embora esses estudantes sejam capazes de ler e escrever, eles têm dificuldades para interpretar e assimilar informações. Esse fato evidencia que, apesar do aumento na escolaridade da população brasileira, ou seja, mais pessoas estudando, esse avanço não se traduziu em um melhor preparo e qualificação dos alunos. Portanto, mesmo com a expansão do ensino superior impulsionada por programas de incentivo e uma maior democratização do acesso às universidades, isso não tem se refletido em um ensino de qualidade superior. No Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, realizado em 2022, o Brasil ficou em uma das últimas posições. Em um ranking de 81 países, o Brasil ficou na 65ª posição em matemática, atrás de países como Colômbia, Costa Rica e Peru. Em leitura, o Brasil ficou na 52ª posição, atrás de países como Costa Rica, México e Uruguai. Em ciências, o Brasil ficou na 62ª posição, atrás de países como Argentina, Peru e Colômbia. A Gazeta do Povo revelou que o QI no Brasil está diminuindo e a escola pode ser a culpada. Um estudo realizado por pesquisadores estrangeiros chegou à conclusão de que entre 31 países analisados, o Brasil é o único onde o QI está diminuindo. Isso significa que, pela primeira vez na história, os filhos estão menos preparados que os pais. Além disso, 50% dos brasileiros não sabem localizar o Brasil no mapa. Apenas 18% sabem localizar os Estados Unidos. Meros 3% sabem localizar a França. E 85% não sabem que a Argentina faz fronteira com o Brasil. E apenas 5% dos alunos que concluem o ensino médio têm o conhecimento necessário em matemática para essa etapa. E apenas 5% dos alunos que concluem o ensino fundamental tem o conhecimento necessário em matemática para essa etapa, e 6% tem o conhecimento necessário em língua portuguesa. Muitas famílias que têm condição de pagar uma melhor educação o fazem, porém ainda estão sob toda a organização e planejamento do MEC. Para deixar bem claro, já que provavelmente vai vir gente nos comentários falando: ah, mas então fala eu, espertão, se tá ruim, como deve ser? Olha, meu objetivo nesse vídeo não é dizer como e o que devemos fazer para salvar a educação pública nesse país, mas sim apontar o que você que está vendo esse vídeo pode fazer para começar a mudar o futuro dos seus filhos e o seu próprio futuro também, e alertar sobre o caos atual das nossas escolas. Em uma era dominada pela tecnologia, nossas crianças estão cada vez mais imersas em um mundo digital. Elas passam horas e horas em frente às telas, quase que hipnotizadas em desenhos animados, coloridos e jogos interativos. Mas o que parece ser uma diversão inofensiva pode ter consequências preocupantes. O problema é que essas atividades podem levar a um excesso de dopamina. Mas, João, o que é dopamina? A dopamina é frequentemente chamada de hormônio da felicidade. Ela é liberada quando experimentamos algo prazeroso ou emocionante. E é ela que nos motiva a buscar essas experiências novamente. Ela é extremamente importante para nos motivar a fazer algo. O problema é quando a dopamina é liberada em excesso. Como quando, por exemplo, uma criança passa horas jogando videogame ou assistindo desenhos, e nós adultos assistindo reels ou tok-tic por horas, deslizando tela para cima em busca do próximo vídeo para nos satisfazer, quase que como em um cassino. Esse excesso de dopamina pode causar uma série de problemas, incluindo agitação, ansiedade e até mesmo dependência. Isso significa que podemos começar a buscar constantemente essas atividades que liberam dopamina em um ciclo vicioso, e o excesso de dopamina pode afetar negativamente o desenvolvimento intelectual das crianças. Isso ocorre porque a dopamina em excesso pode levar a uma constante sensação de insatisfação, em que picos de empolgação ficam cada vez mais raros. Isso pode resultar em dificuldades de aprendizado e concentração, prejudicando o desenvolvimento cognitivo e intelectual, tanto da criança quanto em nós adultos. Em outras palavras, o excesso de dopamina pode deixar uma criança desinteressada e lenta em querer aprender as coisas, e posteriormente, quando adulto, até desenvolver um quadro depressivo. Portanto, é crucial que a gente encontre um equilíbrio. As crianças precisam de tempo para brincar ao ar livre, para interagir com outras crianças e para se desenvolver em atividades que não envolvam telas. É nosso papel como pais, educadores e membros da sociedade
garantir que nossas crianças cresçam em um ambiente equilibrado. Precisamos ensiná-las sobre os perigos de excesso de dopamina e ajudá-las a encontrar maneiras saudáveis de se divertir. O que é de fato a dopamina? É isso, ó. Se eu não tenho agora, se eu tomo um negócio aqui, destrói meus neurônios de dopamina, eu ainda sinto prazer comendo isso. Ok. Sem dopamina, o prazer existe. Agora, se você pega isso daqui e coloca lá em cima, se eu não tenho dopamina, eu não levanto e buscar. Entendi. Mesmo eu sabendo que isso me dá prazer. Claro esse exemplo, Então, Entendi. a dopamina, ela não permite que você busque o prazer. Mas você sente prazer. É aquela pessoa que fica em casa e quando os amigos... tomar uma cerveja, comer uma pizza, alguma coisa assim. Não. Cara, se os amigos virem até aqui, eu faço. Mas eu não vou lá. Tá? Então a pessoa, ela sente prazer desde que ela não precisa fazer esforço para obter o prazer. Eu não tenho dopamina então, velho. Porque eu tô numa dessas. Assim. Lembre-se, a dopamina em si não é ruim, na verdade ela é essencial para o nosso bem-estar e motivação. O problema surge quando há um excesso de dopamina, especialmente em crianças que ainda estão em desenvolvimento. Então, da próxima vez que seu filho pedir para jogar videogame ou assistir a um desenho animado, pense 2 vezes, pergunte-se: isso está contribuindo para o desenvolvimento saudável do meu filho? Ou está apenas alimentando o vício em dopamina? No final das contas, o mais importante é o equilíbrio. As crianças precisam de tempo para brincar, aprender e crescer, tanto online quanto offline. E é nossa responsabilidade os ajudar a encontrar esse equilíbrio. Tudo isso que te passei até aqui revelam que temos muitos problemas que afetam o desenvolvimento educacional de nossas crianças. Então é crucial reconhecer que o sistema educacional possui falhas e que precisamos ser proativos na busca por soluções. Afinal, o futuro dos nossos filhos está em jogo. A escola não vai preparar o seu filho, assim como nós que estudamos principalmente em escola pública a vida toda, não saímos preparados de lá. Problemas como falta de estrutura, escolas sem biblioteca, sem quadra, sem laboratórios, com violência, com desvalorização dos professores, falta de material, isso tudo também leva a um grande número de evasão das escolas. Diante desse cenário surge a pergunta: Joe, como posso dar um futuro educacional melhor para o meu filho? É só com você. Invista em algum tipo de estudo complementar, que em resumo é uma prática que vai além da sala de aula, envolvendo a participação ativa da família no processo educacional. Você pode fazer algumas tarefas simples, como quando o seu filho chegar da escola, debater sobre o que ele aprendeu. Você também pode pesquisar e aprender sobre dúvidas que aparecem no dia a dia, como por exemplo, por que o céu é azul? Como a chuva é formada? Por que o coração bate? Como a semente germina? Busque cursos, incentive a leitura, faça maquetes, plante, desenvolva a coordenação motora do seu filho, fazendo exercícios fáceis como polichinelo, agachamento, alongamento. Se for possível também, ensine música, ensine outro idioma. Mas eu não sei música, eu não sei outro idioma. Maravilha, aprendam juntos. Isso tudo desperta a curiosidade da criança, fazendo com que ela seja autodidata e seja treinada a resolver questões e tentar esclarecer essas dúvidas por conta própria, não dependendo somente do que a escola ensina. Repasse valores para seu filho, o que é certo, o que é errado, por que temos que respeitar as pessoas. Não deixe a educação do seu filho na mão do Estado, pois ele vai ser doutrinado sim pelos professores e seguirá a influência dos coleguinhas, sendo só mais um aluno despreparado conforme mostram os números. Falando sobre doutrinação, existe uma outra modalidade de ensino que é bem popular nos Estados Unidos. Porém aqui, apesar de estar crescendo bastante, ainda é pouco falada, mas que tira completamente o seu filho do risco de alguma doutrinação que você não concorde, que é repassada nas escolas tradicionais. Esse cara é um ricozinho, safado, ordinário. Que é a educação domiciliar, ou homeschooling, que é uma abordagem educacional que promove aprendizado em casa, sob a orientação da família, ao invés do ambiente escolar tradicional. No homeschooling, a família tem a liberdade de definir os princípios educacionais e proporcionar o ensino personalizado para o estudante. Embora possa ser interpretado como escola em casa, essa não é a ideia principal, pois o objetivo não é replicar o ambiente escolar em casa, mas sim adaptar os métodos de ensino para melhor atender às necessidades do aluno. A proposta é que as crianças sejam educadas em casa pelos pais
ou por tutores selecionados por eles, em vez de frequentar uma escola. Na modernidade, grandes cientistas e intelectuais tiveram educação básica na modalidade do homeschooling. Alguns dos principais intelectuais que estudaram através do homeschooling são Albert Einstein, Benjamin Franklin, Thomas Edison. Atualmente, o homeschooling é legalizado e praticado em países de primeiro mundo, como Estados Unidos, Suíça, Austrália, Bélgica, Noruega, Portugal e Canadá. If you look at the data, this is shown so clearly in the data on homeschoolers. There is now a lot of research. In fact, there's decades of research showing that homeschoolers do massively better academically and socially. They're far more likely to retain their parents' values, which I think is one of the things that many totalitarians dislike so strongly. No Brasil, embora não seja explicitamente mencionado na Constituição, não há uma proibição direta, sendo feita por cerca de 30 mil famílias. Algumas famílias até enfrentam denúncias, muitas vezes de seus próprios parentes, mesmo quando estão oferecendo uma educação muito superior comparado com as escolas. Por isso, é essencial entender o que é o homeschooling para poder se posicionar e evitar problemas. Nos Estados Unidos, onde o tema já foi amplamente debatido, vários estudos confirmam a adequada socialização das crianças educadas em casa. Isso pode ajudar a simplificar o debate em lugares onde ainda há resistência a esse modelo. O mercado de trabalho também tem contribuído para essa discussão. Há dados que indicam, inclusive, o destaque no mercado de trabalho que acontece em relação aos indivíduos que receberam educação domiciliar. Em geral, essas pessoas tendem a ter mais autonomia do que aquelas que foram educadas em escolas tradicionais. Os pais têm a opção de ensinar seus filhos ou contratar professores particulares, mas em quase 100% dos casos, os pais conseguem ensinar sem ajuda externa. O Brasil é um país extremamente atrasado nesse sentido. A educação domiciliar até 50 anos atrás, não é que ela era proibida, ela era tão normal que ela estava prevista na legislação. Então se dizia, a criança tem direito a educar, se instruir, estar na escola ou em casa. Simplesmente era aceito. Nas novas reformas educacionais se tornou proibido. Mas Santa Catarina, que é o estado onde eu vivo, tem mais de 1.000 famílias educadoras. Então são mais de 1.000 famílias cujos filhos nunca foram para a escola. E o Brasil tem, em média, hoje 20.000 famílias nessa configuração. E é uma modalidade que cresce 150% ao ano, uma modalidade que não para de crescer. Então, eu defendo isso, nós aprovamos esse projeto em Santa Catarina, o homeschooling virou lei e foi sancionado pelo governador e foi novamente derrubado pelo Tribunal de Justiça. Então, assim, por que há tanto esforço para proibir as crianças de estudarem em casa? Sim. Se os países de primeiro mundo têm isso, como Estados Unidos. Aliás, o número de pessoas que não vão para a escola nos Estados Unidos ou de personalidades que nunca foram, como o próprio Thomas Jefferson, como Einstein, como C.S. Lewis, é um grande escritor evangélico, ele odiava a escola. Então, assim, essa é uma alternativa, que é o que eu vou fazer com a minha filha, se chama homeschooling. Os pais não precisam saber de tudo. É super normal que os pais não dominem todo o conteúdo. O homeschooling também permite que eles aprendam junto com seus filhos. E o contato próximo com o estudante é uma grande vantagem. É possível ajustar a rotina e ainda cumprir as metas de estudo. Além disso, aprender um novo assunto junto com a criança pode ser uma lição mais valiosa do que apenas passar conhecimentos. Mostrar à criança como os adultos também enfrentam dificuldades e como lidam com elas é muito importante. Uma mãe que se propõe a ensinar matemática ao filho, por exemplo, mesmo sem dominar o assunto, mas busca aprender, serve como um exemplo de superação de desafios de estudo. Se ela não conseguiu aprender quando era criança, por algum motivo, agora pode resolver isso junto com seus filhos. Um benefício impressionante é a economia de tempo. Tu não precisa ficar 2 ou 3 horas tentando repassar a mesma coisa, como acontece geralmente em uma sala de aula. Um argumento comum contra o homeschooling é que ele pode limitar a socialização das crianças. No entanto, isso não considera que a escola não é o único lugar para interação social. As crianças podem se socializar de várias maneiras e com diferentes pessoas sem prejuízo. A socialização também ocorre em atividades extracurriculares, como futebol, dança, artes marciais ou música. Locais
públicos como parques, praças, shoppings e ruas de bairro também são ótimos para a socialização. A convivência com parentes, vizinhos e grupo de escoteiros, grupos religiosos e outras crianças também são formas de socialização. O homeschooling não é uma forma de isolamento. Na verdade, claro, também não podemos privar a criança de ter amigos de idades próximas, mas é sim mais benéfico aprender a socializar com adultos do que com colegas da mesma idade, que ainda estão aprendendo o que é melhor para eles. Geralmente, o debate sobre o homeschooling ocorre com pessoas que não entendem completamente o que é o homeschooling. A educação domiciliar, em resumo, é deixar que o seu filho aprenda a ser autodidata, não entregando toda a matéria de mãos beijadas para ele, como é feito na escola tradicional. Você é apenas o guia, mostra o caminho, estudando junto também. E o principal é incentivar a curiosidade sobre o mundo, sobre o universo, sobre tudo que nos rodeia. E agora aqui, pai e mãe que estão vendo esse vídeo, você é super protetor, estão sempre ajudando seus filhos, mesmo em tarefas que eles já sabem e têm idade para fazer sozinho? Isso incentiva comportamentos infantis e irresponsáveis nos filhos. Ah, deixa que eu amarro os seus tênis, deixa que eu te sirvo. Vem aqui no colinho, meu filho, para te não se molhar. Me dá aqui, meu filho, deixa que eu faço para você. Esses pais podem ter boas intenções. E mimar nossas crianças de vez em quando também é importante, claro. Mas fazer tudo por ele o tempo todo mostra uma visão errada da educação. Ao tentar dar tudo para seus filhos, você impede que os filhos aprendam a lidar com dificuldades. Dizer "são apenas crianças" pode levar a uma outra frase muito comum: "fiz tudo pelo meu filho, não sei onde errei". Obrigado por assistir até aqui, se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo, senão o YouTube não vai te lembrar, e até daqui a pouco.